Jornal Nova Brasil. Brasília. Entrevista. A gente conversa ao vivo aqui no Jornal Nova Brasil Brasília com a pesquisadora do Observa DF, Ana Maria Nogales, professora da Universidade de Brasília. Professora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes. Um prazer conversar com a senhora. A gente fala agora de uma nova pesquisa do Observatório de Políticas Públicas do DF, o Observa DF, que inclusive foi divulgada agora, nessa semana, que traz aí um indicativo de várias informações importantes. Algumas delas chamam mais atenção. A gente separou, por exemplo, um dado que indica que cerca de 50% dos moradores das regiões de mais baixa renda aqui do DF disseram ter problemas com esgoto a céu aberto. Já quando a gente vai para as regiões de mais alta renda, a proporção desse tipo de problema cai consideravelmente para 26%. Professora, o que mais nessa pesquisa, que eu já peço para a senhora detalhar para nós, qual que foi o escopo, você destacaria? Bom, aqui a gente traz, mais um problema, que é o problema habitacional tão recorrente para a população, sobretudo de baixa renda no Distrito Federal. Então, nessas localidades de mais baixa renda, a gente tem umas precariedades no ambiente, como você disse, uma questão de esgoto a céu aberto, uma questão de drenagem das águas pluviais. Agora, quando não tem chuva, é muita poeira, e quando chove, é muita lama. E por outro lado, nas áreas mais nobres, a gente tem a cidade-parque, muitas árvores, e uma drenagem muito melhor. Então, são condições muito desiguais. Então, nós focamos nesse estudo nessas condições de moradia dessa população mais vulnerável, de baixa renda, sobretudo aquelas que moram em residências dos programas habitacionais governamentais e também naquelas regiões não regularizadas aqui no Distrito Federal. Professora Ana Maria, bom dia, muito bem-vinda. Uma alegria falar com a senhora aqui na Nova Brasil FM. Essa pesquisa também traz números relacionados à questão do lixo jogado na rua, também reclamações de ruídos altos e constantes. Então a gente está falando de duas Brasílias aí, Uma pena a gente criar essa dualidade, mas de fato há um abismo entre essa Brasília que muitas vezes é pejorativamente chamada de Ilha da Fantasia, de um lugar com IDH muito elevado, e uma outra Brasília que muitas vezes nós não enxergamos ou não queremos enxergar, e esses números nos provocam para esse olhar, não é, professora? Sim, bom dia, Diego. Olha, realmente, nós temos aí a qualidade da habitação, a qualidade do ambiente. E nós vemos que, além da política habitacional, nós temos possibilidade de outras políticas também. A política, por exemplo, de mobilidade urbana e de redução dos ruídos dessa mobilidade. Então, você tem muitos carros que passam a noite buzinando com som alto, bares que ficam até muito tarde da noite. Então, essa questão comunitária, ela deve ser mais bem entendida e ter uma solidariedade, porque muitas pessoas trabalham muito cedo de manhã. Outra questão que foi colocada pelos nossos entrevistados foi a questão da segurança. Muita gente sai para trabalhar muito cedo pela manhã e tem medo de chegar até o ponto de ônibus, porque pode ser assaltado nesse trajeto, porque vai caminhando, entre a residência e o ponto de ônibus nessas áreas de mais baixa renda. Muito bem, professora. Vocês ouviram quantas pessoas em média e quando que foi feita essa pesquisa? Vocês foram agruparam dados ou foi uma pesquisa que vocês fizeram em campo? Olha, essa pesquisa, nós temos aí no Observa DF, a gente faz diversas formas de pesquisa. Essa foi uma pesquisa qualitativa e ouvimos em profundidade 2 grupos focais, ou seja, reunimos 2 grupos de pessoas e conversamos com elas durante quase 2 horas. Então, levantando esses problemas.
Então foi tipo um bate-papo, uma conversa com essas pessoas, não é? E reunimos também dados produzidos pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, então o PDF. Então, com base em todos esses dados, a gente elaborou esse relatório. Professora, desses dados todos, tem alguns que vão exigir, na minha avaliação, a senhora me corrige se eu estiver errado, um pouco de tempo, um pouco de cultura, por exemplo, essa questão do barulho, né, de bares, de carro com som alto, sobretudo nas áreas de baixa renda. Agora, tem algumas questões aqui, se a gente coloca esses números nas mãos das autoridades públicas, isso pode avançar. A gente está falando de esgoto a céu aberto. Cerca de 50% dos moradores de regiões de mais baixa renda no DF relatam ter problemas com isso. A gente está falando de entulhos, de problema de recolhimento do lixo. Tudo isso é possível que a gente resolva num curto prazo, não, professora, na sua avaliação? Com certeza, com certeza. Eu acho que aqui, né, além, né, de uma ação, né, mais propositiva do Estado, a gente tem que ter, né, uma participação comunitária, por exemplo, jogar lixo. Outro dia, eu mesma, dirigindo aqui no centro de Brasília, o carro na minha frente jogou, né, vários papéis, né, lixos. Então, isso é muito perigoso, inclusive, né, você tendo, né, lixos chegando, né, isso pode dificultar, inclusive, a sua direção. Mas esses lixos se acumulam, né, e vão impedir a drenagem, né, quando a chuva chega. E você tem aquelas inundações, né, e problemas maiores. Nós temos que ter uma cultura de, né, separação do lixo, né, e descarte correto do lixo. Então, essa é uma questão de educação também. Então, no meu ver, e eu concordo com você, que a gente precisa de mais campanhas, né, porque a qualidade do ambiente, a gente está vendo agora com a emergência climática, isso vai ser importantíssimo, porque nós vamos ter, né, problemas de seca, né? Seca tem poeira, então nós vamos ter que cuidar disso, e com poeira ou com mais, né, chuvas, a gente tem proliferação de mosquito e muitas doenças. Nós vimos, né, recentemente a pandemia e podemos esperar outras doenças infecciosas transmitidas por mosquitos, né, doenças respiratórias por causa da poeira ou do ar, né, poluído, como acontece agora, por exemplo, né, no Amazonas, sobretudo em Manaus. Então, a gente tem que cuidar do ambiente. Muito bem. Professora Ana Maria Logalhes, muito obrigada por essa conversa, pela disponibilidade de estar com a gente nesta manhã. Ela que é pesquisadora do Observa DF, professora da Universidade de Brasília. Parabéns por mais uma pesquisa. A gente sempre faz questão de noticiar aqui o trabalho do Observa DF, porque traz um aporte e, enfim, respaldo para que a gente cobre políticas públicas do nosso governo. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço a vocês, bom dia a todos, bom dia ouvintes, muito obrigada, Diego e Ari. Um abraço, professora. Agora 8h50. Jornal Nova Brasil.